sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura pelo mundo mágico para falarmos de Harry Potter. Harry Potter é um universo extenso que possui uma infinidade de personagens, alguns extremamente complexos, outros um tanto quanto rasos, alguns super interessantes, outros que não fariam tanta falta assim, alguns incríveis e outros extremamente desagradáveis, e é justamente isso que nós vamos ver hoje, os personagens mais desagradáveis da saga de Harry Potter. Lembrando que quando a gente fala de desagradável, a gente está falando mais em relação a algumas atitudes, falas e personalidade, não necessariamente nível de maldade. Então, definitivamente, os principais vilões não estarão aqui, até porque a gente já espera que eles sejam desagradáveis mesmo, mas eles são super interessantes, bem construídos, e no fundo a gente até gosta deles. Mas existem alguns outros personagens secundários, alguns vilões e outros não, que realmente acabam com a nossa paciência. Mas antes de começarmos a listar esses personagens, já deixa o seu like nesse vídeo, e se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois você vai se encantar com as mágicas dessa dimensão. Em 10º lugar, nós temos Crabbe e Goyle, que eles já não são grande coisa, todo mundo já sabe, e que eles são extremamente manipuláveis, e por conta disso o Draco conseguiu utilizá-los como capangas, também já sabemos. Na verdade, eu não sei como eles conseguiram chegar ao 7º ano escolar, sendo que eles mal sabiam ler, mas tudo bem. Só que eles ficam extremamente insuportáveis, principalmente quando a gente tem o domínio do Voldemort em relação ao Ministério da Magia e toda a grandeza, toda a valorização da questão do sangue puro. E assim, eles ficam ainda mais insuportáveis quando eles desafiam o próprio Draco. Não que o Draco seja grande coisa também, mas assim, ele carrega o legado da família Malfoy, que é uma família extremamente tradicional e tem uma grande influência tanto no mundo bruxo, tanto no Ministério da Magia, quanto entre os Comensais da Morte, por mais que já no final o Voldemort não estivesse muito favorável aos Malfoy, mas tudo bem. A questão é, quem é Crabbe e Goyle na fila do pão para agirem desse jeito? Definitivamente, eles são insuportáveis e são pequenos demais para isso. Em 9º lugar, nós temos o Percy. Sim, o Percy me deu tanta raiva ao longo da saga que ele consegue ficar na frente do Crabbe e o Goyle em relação a ser insuportável. Até porque o Crabbe e o Goyle, eles são insuportáveis desde o início da história e a gente nunca esperou muita coisa deles. Mas o Percy não. O Percy é um Weasley e ninguém espera que um Weasley fosse agir assim de uma forma tão escrota e que fosse renegar os pais. Lembrando que os pais dele são apenas o Arthur e a Molly. Como é que alguém pode renegar essas duas belezas de personagem? E aí o Percy foi lá e fez isso. E por pura ambição, ele ficou extremamente cego e confiou até o fim no Fudge, que também já não é grande coisa, né? Mas enfim. E aí assim, ele se redimiu? Tá, se redimiu. Mas mesmo assim, ele ainda foi extremamente escroto com os pais, com o próprio Harry, com toda a questão em relação à comunidade bruxa, e mesmo essa redenção não foi suficiente para fazer com que ele deixasse de ser um personagem tão desagradável. Até porque ele só se redimiu quando ele viu que a coisa estava ficando feia ali, e aí ele voltou com o rabo entre as pernas para junto da família. Eu sou o monitor desta escola. Em 8º lugar, nós temos o Walter, a Petúnia e o Duda. Os Dursley são extremamente desagradáveis, até porque eles são o estereótipo daquela família que se acha perfeita e que nada acontece de errado com eles, que eles são extremamente felizes e que não pode ter um ponto fora da curva nessa família, que no caso é o que o Harry significa, né? Justamente por ser, né? Por ter magia. E aí, por conta disso, ele acaba sendo extremamente maltratado, ele cresce sem amor, ele dorme embaixo da escada, o Harry só ganha um quarto quando os tios descobrem que os bruxos sabem o que está acontecendo dentro da casa deles, e aí eles ficam com medo do que os bruxos poderiam fazer com eles, né? Então, assim, por conta de todo esse preconceito, eles são extremamente desagradáveis, mas eles não são os personagens mais desagradáveis da saga, por mais que eles tenham feito isso tudo com o Harry. Até porque existe uma história muito mais complexa em relação aos Dursleys do que a gente vê em tela, que a gente vê o pouco que a gente vê pelos livros, né? Na verdade, tem toda a questão da Petúnia de se sentir deixada de lado, uma vez que a Lilian, que descobrem, né, que a família descobre que a Lilian é bruxa e que ela não pode seguir o mesmo caminho que a irmã, então existe uma questão de inveja, de brigas, né? Essa relação entre as irmãs
ela é extremamente complexa e ela merecia ser muito mais explorada dentro das produções do Harry Potter, né? Uma história centrada nelas seria muito interessante e assim a gente conseguiria entender um pouco mais do lado da Petúnia, né? O porquê que ela guarda tanta mágoa, tanto rancor assim em relação a toda essa história com a irmã. Então, de uma forma geral, os Dursley são desagradáveis, mas em certos momentos a gente sente muito mais pena deles por conta dessa mentalidade limitada sobre a vida do que raiva em si. Em sétimo lugar, nós temos a Tia Guilda. Se os Dursley são desagradáveis, a Tia Guilda consegue ser pior. Ah, mas ela não é Dursley, tá? Mas ela fica à parte porque ela não faz parte ali da família principal. E é óbvio que, assim, o Harry sofreu muito mais nas mãos dos tios do que na mão da Tia Guilda, né? Porque ele cresceu sendo criado aí pelos tios. Mas o pouco que a Tia Guilda interage com Harry, ela já se mostra extremamente desagradável e até bem mais preconceituosa do que o seu próprio irmão, né? Então, por conta disso, a gente consegue entender o quão ruim, o quão terrível essa personagem foi, né? Julgando o Harry, julgando os pais dele mesmo sem conhecê-los. Então, assim, realmente ela mereceu virar um balão. Se há alguma coisa errada com a cadela, então vai haver alguma coisa errada com o filhote. Cala a boca! Em sexto lugar, ele, Bartô Crouch. Ele é super nariz em pé e apesar de todos os problemas familiares que nós conhecemos, ele mantém aquela postura de orgulho bruxo, de orgulho de sangue puro, de família tradicional, que chega a enjoar. Além disso, ele tem uma elfa doméstica na qual a Wink acaba morrendo de medo, né? Ele começa a ameaçar a Wink com roupas e ela começa a morrer de medo achando que vai ser liberta. Lembrando que a Wink, ela tinha muito orgulho de ser a elfa da família Crouch. Então, assim, a ideia de ser liberta era uma tortura para ela. Então, realmente, o Bartô acabava torturando a pobre da elfa doméstica, né? E, assim, realmente, ele era uma pessoa muito dura, muito inflexível e muito preconceituosa também. Apesar da gente ficar com pena do personagem por conta do final que ele teve, porque, de fato, foi algo muito forte e algo muito cruel, ele também não era a pessoa mais agradável de todas. E as cenas em que ele aparece nos livros demonstram muito isso. As regras são absolutas. O cálice de fogo é um ato contratual mágico. Em quinto lugar, nós temos o Greyback, que já é um personagem que entra na categoria de vilão. Ele de fato era um vilão, mas ele não era assim um vilão, né? Na verdade, ele era cruel e aproveitador e utilizou a ascensão do Voldemort como uma oportunidade de fazer mais vítimas, né? E na verdade ele não era nem visto como um comensal da morte. Então ele acabava sendo um personagem desagradável para os dois lados, para os mocinhos e para os vilões. Só que os vilões achavam que ele era útil até um determinado momento, então por isso que eles aturavam o personagem. Lembrando também que o Greyback foi responsável pela transformação do Lupin em lobisomem, além do fato dele ter atacado o Gui e ter matado a Lilá. Então, por conta disso, ele já merece estar nessa categoria. E ninguém melhor para o quarto lugar do que o Ministro da Magia. Tudo bem que o Fudge, ele é mais imprestável do que desagradável, mas ele começa a ter determinadas atitudes exageradas quando ele tem o medo de perder o poder que chegam a ser absurdas, que de fato são extremamente desagradáveis. Ele tá tão ali agarrado ao poder, ele acha que assim, ele conseguiu ser um bom ministro e deixar a comunidade bruxa organizada, que ele não acredita em qualquer obstáculo que tenha à sua frente. E por conta disso ele começa a ser extremamente desagradável com os personagens que defendem, que querem comunicar a verdade para a comunidade bruxa. E aí a gente tem diversos exemplos em relação às atitudes dele ao longo da saga, né? Como, por exemplo, a questão da segunda fuga do Sirius Black, né? Ele teme que ele vire chacota na comunidade bruxa por conta disso e ele acaba virando. Ele acha que seria pior ainda se a fuga, né, do hipogrifo, do bicuço, vazasse. Vendo que colocar comensais da morte em Hogwarts não deu certo, ele simplesmente pensa em colocar dragões na escola. E assim, cara, ele considera colocar dragões na escola, sendo que ele considerou o bicuço perigoso. Eu queria realmente entender o que se passa na cabeça do Fudge, como é que funciona a cabeça dele, para ele ter essas ideias extremamente absurdas e só conseguir fazer besteira. Lembrando que no livro ele leva um dementador até Hogwarts
para prender o Bartô Crouch Jr., o Dementador vai direto no personagem e o mata. Assim, a gente não consegue saber a verdade, né? Pelo menos assim, o personagem não consegue falar a verdade na frente do Fudge de que Voldemort estava de volta. E, consequentemente, o Fudge não acredita no Harry e no Dumbledore, fazendo com que se popularize toda uma visão de que esses dois personagens são mentirosos. A postura do Fudge no julgamento do Harry é a pior possível. Tudo isso porque ele tem medo de perder o poder, ele tem medo de que realmente tenha retornado um grande perigo para os bruxos que destrua toda a organização, né, que ele montou enquanto ministro da magia. Então ele é um personagem que realmente me deu muita raiva quando eu li a série, quando eu reli, e eu fiquei com muito ranço dele. Lamento interromper o que seria uma história muito bem ensaiada. Em terceiro lugar, Rita Skeeter. Levando em consideração que todos os personagens anteriores receberam um posto de desagradáveis pela própria personalidade em si, a Rita vai além, né? Além dela ser uma pessoa naturalmente desagradável, ainda tem as questões das mentiras. Ela deturpa completamente a verdade e quando ela conta a verdade, ela consegue ser desagradável contando a verdade também enquanto jornalista, né? E lembrando que em relação ao Harry, ela vai muito além, ela exagera muito em relação às notícias sobre o protagonista, fazendo com que ele seja visto em certos momentos com pena, em certos momentos com raiva, em certos momentos como um garoto incompreendido que só quer chamar a atenção. Acaba sendo uma personagem bem irritante e também, né, a gente tem que levar em consideração que ela, enquanto animago, descobriu que Hagrid era meio gigante e soltou essa notícia, mesmo tendo total consciência do preconceito que existia na comunidade bruxa sobre isso, né? Então ela causou diversos problemas desnecessários a diversos personagens, fazendo até com que a vida deles corresse algum risco, né? No caso do Hagrid, ele corria o risco de perder o emprego. No caso do Harry, que só queria ter uma vida normal e já vivia sob os holofotes por ser o Harry Potter, ela deixou isso de uma forma muito mais intensa e desagradável. Todo mundo adora rebeldia. E o segundo lugar de personagem mais desagradável vai para o Grampo. Cara, sério, eu tenho uma raiva desse personagem. E assim, eu sei que o Gui falou que não dava pra confiar no Grampo, porque os duendes interpretam determinados acordos de uma forma diferente dos bruxos, mas vai muito além disso, né? De ser uma criatura que enxerga o mundo de uma outra forma. O Grampo, ele é sádico, ele é cruel, ele é maquiavélico, né? A forma como ele reinterpreta os acordos que ele fez com o trio, a forma como ele deixa o trio trancado no cofre de Gringotts, e mais do que isso, a forma como ele ri de uma forma cruel, como se ele fosse mais esperto e agora os garotos iam pagar pela tolice deles, né? Quando os deixa trancados ali. É bizarro, assim, é algo que realmente irrita, e esse jeito sádico do personagem mostra o quanto é uma questão da personalidade dele e não uma questão dele ser um outro tipo de criatura mágica. E definitivamente o Grampo teve o final que mereceu. É complicado. E é claro que o primeiro lugar ficaria com ela, a cara de sapo, Dolores Umbridge. O que dizer de uma personagem que consegue ser desagradável apenas por respirar? Logo em que ela apareceu na série, ela mostrou a que veio, né? Logo de cara, ela foi uma personagem que destoou dos outros bruxos com quem convivia, principalmente aqueles bruxos com quem ela trabalhava, né? Trazendo, assim, um ar de ser uma senhora fofa, toda vestidinha de rosa, até ela abrir a boca, começar a trabalhar em Hogwarts, estabelecer um monte de regras retrógradas, tirar o diretor da escola do seu cargo, torturar os alunos, censurar a escola, fazer todo tipo de atrocidade e principalmente ter um baita preconceito com criaturas mágicas. Ela definitivamente fez uma caça às bruxas ali no quinto ano letivo e ela teve também um bom final naquele ano. Uma pena que ela volta depois, mas ela também vai ter o que mereceu. A coisa em Hogwarts está bem pior do que eu temia. Cornélio vai ter que agir imediatamente. E esses são alguns dos personagens mais desagradáveis da saga de Harry Potter. E lembrando que são personagens que tiram um pouco a gente do sério conforme a gente vai lendo os livros ou vendo os filmes, e não são necessariamente personagens vilões para isso.
né? Até porque, como eu falei anteriormente, os principais vilões da saga, por piores que eles sejam, eles são personagens extremamente interessantes e a gente gosta de ver o desenvolvimento deles na história. Mas esses daqui, definitivamente, independente de ter uma participação significativa ou não, eles são extremamente desagradáveis e dá um certo nervoso quando a gente precisa acompanhar o momento deles. E agora eu quero saber o que vocês acharam. Se vocês concordam com essa lista de personagens desagradáveis ou se mudaria alguma coisa. Qual personagem da saga vocês consideram o pior, o mais desagradável? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!